Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2017. Está começando o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook do Infomoney. Dá uma parada, sossega a sua timeline, hora de assistir o programa Fundos Imobiliários. Hoje você vai conhecer em detalhes o fundo GGR Renda. Está aqui comigo o Rogério Storelli, que vai mostrar, o gestor do fundo, vai mostrar para você em detalhes a estratégia e os ativos que ele foi comprando ao longo dessa curta história, né, desse fundo. E quais foram todos os ativos que ele comprou, qual o racional, a história das call e das put, que muita gente precisa entender melhor. Vai ser muito interessante ir a fundo para conhecer o GGR. Eu sempre gosto, sempre falo isso, fico muito feliz quando vem um gestor aqui para dar essa mensagem e passar esse esclarecimento para o mercado como um todo. Já converso com ele. Antes, como de costume, quero dar os fatos relevantes da semana e fazer alguns destaques bem bacana. Inclusive, na semana passada, você viu, teve aqui o André Freitas e ele disse, o IFIX fez novo high, né, nova máxima histórica. Então eu trouxe um gráfico para a gente analisar essa nova máxima histórica de nominal e real. Vamos ver se já fez uma máxima histórica de verdade. Então, falando dos fatos relevantes da semana, no dia 1º, sexta-feira passada, o Europar divulgou que houve a oficialização da locação de um galpão na Rua Jornalista Paulo Zing. É um contrato por 3 anos que teve início dia 1º de setembro, tem carência até janeiro de 2018. Então esse contrato ele vai levar um aumento de 11 centavos por cota no fluxo de caixa do fundo, e a vacância do fundo fica, então, agora em 12,25%. Diminui um pouco a vacância, fica em 12,25%. E um outro fato relevante foi justamente do fundo GGR Renda, o GGRC11, que é administrado pela CM Capital Markets. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas eu estou tranquilo porque está o gestor aqui para explicar para a gente. Já ele dá mais detalhes. Mas houve, então, um reprocessamento das carteiras e das cotas patrimoniais do fundo, desde o último dia útil de junho de 2017. Vai ser feito um ajuste contábil, aí, lançamento de valores a receber e a pagar e as receitas dos contratos de locação firmados no mês de junho de 2017. Então isso vai levar a alguma alteração do valor patrimonial do fundo, mas não tem nenhuma influência ou não vai mudar nada em relação à cotação dele em bolsa. Não é por isso que ele vai valorizar ou desvalorizar. Um ajustezinho contábil, daqui a pouco o Rogério dá mais detalhes e explica isso para a gente. Agora, os destaques da semana. Então, como eu falei a respeito do IFIX, olha lá, esse é o fechamento de quarta-feira, né, antes do feriado. Se a gente olhar esse gráfico, o IFIX está na sua máxima histórica, não tem o de hoje, mas estava até subindo mais um pouquinho o IFIX agora há pouco. Então, 2.125 é uma máxima histórica, isso foi o fechamento de quarta-feira. Mas esse é o IFIX nominal. E se a gente comparar com o efeito da inflação desde o começo do cálculo do IFIX? Vamos ver o IFIX real? E aqui ele está deflacionado pelo IPCA. Olha o que acontece. Aquela máxima histórica, na verdade, ainda não é uma máxima. Está muito perto do topo histórico que foi em março de 2013, ou, aliás, fevereiro de 2013. Mas ainda falta um pouquinho, falta 1,8% abaixo dessa máxima de 2013. Corrigido esse pico de 2013 pelo IPCA, ele equivale a 2.163 pontos. E como eu mostrei no gráfico anterior, a gente estava em 2.125, deve estar um pouquinho mais hoje, mas então ainda falta quase 2% para atingir a máxima de 2013. Então, falando em termos reais, descontando o efeito da inflação do período, o IFIX ainda não está na sua máxima, mas está bem próximo disso. Talvez isso tem um monte de interpretação possível. Uma delas é que ainda há espaço para subir. E a primeira vez, eu sempre trago essa comparação, a primeira vez que eu trouxe, eu quis fazer o seguinte raciocínio. Em 2013, no começo de 2013, a taxa de juros era baixíssima e a expectativa com a economia do mercado era totalmente diferente. Havia uma certa euforia até no mercado. Aí dessa vez a crise está instalada, o desemprego, a taxa de juros estava alta, agora já vem caindo também. E às vezes você pode se perguntar, mas será que não tem coisa errada aí? 2013 era um clima de euforia, agora é um clima mais de pessimismo, de crise política.
Então, veja que não é que subiu e valorizou muito acima daquilo. A gente ainda está caminhando pouco a pouco para chegar naquele pico e as coisas melhorando, tem espaço para deixar o pico para trás e fazer aí sim uma nova máxima histórica já em termos reais. Tá certo? Outro destaque aqui, ó, a Engebanc essa semana divulgou os relatórios mensais. Eles têm feito relatórios mensais do mercado de galpões e do mercado de lajes, de escritórios. Então, em julho, no mercado de escritórios em São Paulo, houve um aumento da vacância em 0,5 pontos percentuais. E ao final de julho, então, a vacância em São Paulo estava em 22,4% em média. E o preço médio pedido pelo metro quadrado na locação era de R$ 99,07. Já no Rio de Janeiro, teve uma diminuição da vacância de 0,3 ponto percentual. Só que a vacância ao final de julho era de 47,3% no Rio de Janeiro. É muito elevada, né? Ainda assim, o preço médio pedido pelo metro quadrado lá é de R$ 102,04. Então, eu estou dando aqui só um destaquezinho desse relatório. Lá, estou falando, por exemplo, do preço médio. No relatório, você vai encontrar o preço por região, tudo mais detalhado. Acesse lá o site da Engebanc, que você pode baixar gratuitamente esse relatório. E falando também, então, desse preview do mercado industrial, a vacância em São Paulo, dos galpões industriais e logísticos, caiu 0,2 ponto percentual, e ao final de julho a vacância total era de 30,3% e o preço médio pedido pelo metro quadrado de R$ 19,31. Já no Rio de Janeiro, a vacância total do mercado estava em 23,8% e o preço médio pedido de R$ 21,49 o metro quadrado. São só alguns destaquezinhos que eu trouxe. Acesse o relatório, leia ele inteiro, que vale a pena. Um trabalho muito bacana que vale a pena a gente destacar aqui mesmo. Antes de bater um papo aqui com o nosso entrevistado, quero te convidar para bater um papo comigo pelo Facebook. Me encontra lá na minha página facebook.com/Arthur V. Moraes. Você encontra a página do professor Arthur Vera de Moraes, que é esse que vos fala. E também te convidar para conhecer o curso online que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação, que é o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Um curso de mais ou menos 9 horas de duração. Você vai entender todo esse mercado, desde a estrutura jurídica de um fundo imobiliário, para entender com que você está lidando, qual o tipo de investimento e a segurança jurídica do seu investimento, até o mercado que eles investem, como encontrar, então, dentre as opções, aquele fundo que atende o seu perfil de investidor. Depois, no módulo 3, eu faço uma comparação de fundo imobiliário com outras classes de ativos, para você perceber em que pedaço do seu portfólio ele se encaixa. E, no fim, a gente tem que falar de tributação, apuração, recolhimento, pagamento de imposto de renda e declaração do imposto de renda. Quero mostrar aqui como chegar até o curso, ó, na página do Infomoney, no site do Infomoney, tem aqui, ó, Aprenda a Investir. Clicando lá, procura um pouco mais abaixo, você encontra o nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Está aqui, ó. Clica em Saiba Mais e vai ter todas as informações de pagamento, tudo que você precisa saber. Pode fazer o curso, eu garanto que você vai gostar. E se você não gostar, em 7 dias você pode pedir o seu investimento de volta. Então nem tem esse risco. Mas eu tenho certeza que você vai gostar e que vai sair apto a fazer melhores investimentos com seus fundos imobiliários. Tá ok? Era isso, agora é hora de bater um papo aqui com o Rogério, que está esperando para contar sobre o fundo. Rogério. Arthur. Obrigado, hein? No meio de um feriado, vir nos atender aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, em nome da GGR, a oportunidade de estar aqui. Um programa respeitado, que já há mais de um ano trazendo para os investidores notícias, a oportunidade de esclarecer a indústria imobiliária, de esclarecer a esse público as oportunidades. Então, eu que agradeço bastante, tanta gente já muito conceituada que passou aqui, com entrevistas com você. Então, para mim é uma honra estar aqui sentado nessa cadeira e poder bater um papo com você aqui e falar um pouquinho de fundo imobiliário, falar um pouquinho do nosso fundo imobiliário de renda. Honra nossa te receber. Quer comentar esse fato relevante? Faltou alguma coisa do que eu expliquei? Não, exatamente como você falou, houve um erro contábil na receita. Em junho nós começamos a efetuar as primeiras compras dos imóveis e passar a ter os seus devidos recebimentos
a título dos aluguéis. Houve um problema na contabilização desses recebíveis e houve um ajuste na cota em valor patrimonial, algo por volta de 60, 70 centavos. O valor patrimonial subiu 60, 70 centavos, porque houve esse erro contábil de não se apurar a receita dos primeiros imóveis que foram comprados. Isso não mudou em nada, o valor da cota patrimonial subiu 60 centavos, porque precisou se incorporar no mês de junho este recebível. E aí precisou se reprocessar as cotas. Mas não houve nenhuma mudança de imóvel, nenhuma mudança de recebimento, de fluxo, de datas. Nada disso é referente a esse fato relevante. Para os contabilistas, aquelas questões de efeito caixa, efeito Exatamente, competência. Efeito competência, efeito caixa no mês seguinte, houve um erro na contabilização e precisou se acertar o valor patrimonial das cotas. E houve um acréscimo no valor patrimonial das cotas nesse sentido. É um efeito contábil que não muda em nada as demonstrações do fundo. Legal, muito bom. Olha que privilégio, né? Queria que toda vez que eu desse um fato relevante, tivesse o gestor aqui, o administrador, para explicar. Ô, Rogério, você já saiu falando do fundo, mas se apresenta, fala para a gente um pouco assim da sua trajetória, né? Claro. E a GGR também, que é uma gestora nova no mercado de fundo imobiliário. É o primeiro fundo imobiliário aberto para público de varejo que nós lançamos. Toda a minha carreira veio do mercado de ações, como instituições como a Merrill Lynch, o Itaú BBA, e eu me juntei na equipe da GGR em 2012. Tinha já um vasto conhecimento de valuation, de precificação de ações, fui gestor de fundo de dividendos, então um pouquinho do fundo que é renda, é um pouquinho do conceito também de dividendos para ações. A GGR é uma asset que foi montada em 2010, nosso DNA é focado para produtos imobiliários, hoje nós temos 4 fundos voltados para produtos imobiliários. Até agora, o que existia, Arthur, eram produtos imobiliários voltados mais para o público institucional. Tá? Nós temos um FDIC, um direito creditório voltado para o fomento do setor de construção, para o setor imobiliário, com quase 400 milhões de reais. É um dos nossos carros-chefes. Nós tínhamos um FIP muito grande de uma operação em Guarulhos, que hoje não está mais conosco. Então, o nosso DNA surgiu da parte de produtos imobiliários. Hoje nós temos aí por volta de entre 700 e 750 milhões sobre gestão, sendo que 80% disso vem para produtos imobiliários. São estruturas para produtos imobiliários, fundos imobiliários. E recentemente, em abril, nós lançamos o GGR Renda, um fundo que eu estou à frente, eu e a Marília Sasso, que é a chefe da nossa mesa de estruturação. Então, toda operação que chega para nós passa pelo crivo dessa mesa de estruturação e eu estou à frente desse fundo. Então, em abril, nós fechamos uma captação de 160 milhões de reais e lançamos ele em bolsa no dia 4 de maio. E, graças a Deus, ao esforço e ao trabalho que nós criamos, o fundo tem ido muito bem, né, em bolsa, tem se equiparado aí em termos de rentabilidade, até um pouquinho mais que grandes players já estão aí nessa indústria. Então, para nós tem sido muito gratificante e o compromisso nosso de continuar com esse investidor, entregando essas rentabilidades, entregando o que nós nos propusemos nesse fundo imobiliário de renda. E essa experiência de tocar um fundo que é para varejo, mas que é um fundo imobiliário. Sim. Porque eu duvido que quando você tocava um fundo de dividendos, seu telefone tinha tocado alguma vez na vida com o investidor. De maneira nenhuma. E agora toca o tempo todo. O tempo todo. Nós fechamos agora agosto a incrível marca, muito gratificante para nós, de 3.500 CPFs. Quando nós fizemos a oferta pública, a oferta 400, a gente fechou com 1.100 investidores, pessoa física. Nós praticamente triplicamos esse número, muito gratificante para a gente, saber que novos investidores estão aderindo ao produto, o produto está com uma aceitação muito boa e para nós tem sido muito recompensador e gratificante ver o resultado todo de um trabalho aí de quase 1 ano e meio. Mas é um RI único, né? Porque o cotista participa. Participa. Eu mesmo faço questão, né? Eu faço questão de atender o telefone, eu retorno ligações, seja qual for o tipo de investidor, o montante que ele tem investido. Eu e a Marília somos muito dedicados nesse sentido de tirar as dúvidas, de atender os questionamentos dos investidores.
investidores. Nós criamos algumas coisas, algumas estruturas um pouquinho diferentes nesse fundo, no sentido de tentar blindar o investidor, no sentido de tentar proteger a renda, que é o core position, que é a intenção máxima nossa, é fornecer renda ao investidor. Então, nós montamos algumas estruturas que não eram tão conhecidas no mercado de fundo imobiliário, Arthur, e por isso a gente sempre se coloca muito à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida do investidor. Justamente essa é a minha próxima pergunta, que acho que é a dúvida de muita gente. Então, o fundo já tem renda no nome, você acabou de enfatizar. Então, primeiro, eu queria saber, o investidor, o cotista do GGR Renda, esse é o objetivo, essa é a política. Se eu sou um investidor que busca renda, eu vou encontrar isso no GGR. O objetivo não é ganho de capital, não é gerar carteira, é gerar renda. Gerar renda, com certeza, Arthur. Nós montamos, eu digo que ele é um fundo híbrido, porque ele tem um percentual de risco imobiliário, onde o fundo GGR adquiriu ativos imobiliários, adquiriu um centro de distribuição e é dono daquele centro de distribuição com 10 anos de contrato, com 15, o fundo será o dono e pode fazer o ganho de capital na valorização daquele ativo. E tem ativos, Arthur, que esse acho que é um ponto bastante importante para esclarecer para o público, e tem ativos que eles têm uma liquidez um pouco menor, que eles não são ativos padrões, como centros de distribuição. E ali o fundo criou instrumentos de liquidez. Qual é o tipo de instrumento de liquidez? O fundo, ao final do contrato de 10 anos, o contrato atípico de locação, ele tem o direito de vender aquele imóvel para o atual locatário. E o locatário, como uma opção de compra e venda em bolsa, Arthur, o locatário tem a obrigação de recomprar aquele ativo do fundo. Então, nesses imóveis, Arthur, o fundo não corre o risco imobiliário. O fundo determinou uma taxa de retorno para aquele projeto e aquela taxa de retorno será entregue ao seu acionista, ao seu cotista. Então, eu que era o dono do imóvel, vendi para o fundo e hoje sou locatário. Exato. Ao final de 10 anos eu falo, eu adoro esse imóvel, eu quero ele de volta, eu tenho uma opção de compra, eu exerço e você é obrigado a vender para mim. Eu sou. E eu tenho uma opção de venda na qual eu tenho o direito de vender e você a obrigação de comprar. Aonde que nós colocamos este gatilho, esse mecanismo? Em plantas industriais. Porque uma planta industrial, Arthur, ela não tem tanta liquidez como um centro de distribuição, aqueles de 12 metros de altura, piso de tonelagem 6, 7, ele é um imóvel diferente, ele serve especificamente para aquela empresa. Então nós criamos esse mecanismo, o atual locatário pode recomprar porque é um imóvel estratégico para ele, é um imóvel onde ele tem a produção da empresa dele, da fábrica dele, e o fundo, ao final de um contrato atípico de 10 anos, exerce o seu direito de venda. O fundo pode renovar um contrato por mais 10 anos, desde que faça sentido para o fundo, ou o fundo pode criar uma liquidez para o seu investidor, reciclar o seu capital e exercer esta opção de venda. E acho que tem um detalhe que você não falou a respeito da Câmara de Arbitragem, que eu acho importante falar também. Todos eles amarram as decisões por arbitragem. Exatamente, Arthur. Acho que eu gostaria de frisar alguns pontos que são muito importantes, que nós tentamos, quando nós estudamos a indústria, que sofreu muito, infelizmente, em 2014, 15 e 16, nós detectamos que o ponto crucial da perda do valor dos fundos negociados em bolsa foi a questão do contrato típico, né? O contrato típico é um contrato regido pela lei do inquilinato, você fazia um investimento volumoso e aquela empresa depois saía dali, ia para um outro centro de distribuição, porque o preço caiu da locação e te largava o imóvel com vacância. Então, a primeira coisa que nós colocamos, todo o imóvel que nós comprarmos a qualquer momento, seja numa segunda, numa terceira, numa quarta emissão, pelo regulamento do fundo, tem que ser contratos atípicos. O fundo, de maneira alguma, pode celebrar qualquer tipo de contrato que não seja atípico, de no mínimo 5 anos. Hoje, todo o portfólio do nosso fundo está com 10 anos e 2 meses. Então, esse é o nosso portfólio. Então, esse foi o ponto importante. Para eu garantir a renda para este meu cotista, eu determinei o contrato atípico. Aí fomos analisar, contratamos 2 escritórios de advocacia para nos dar uma opinião legal sobre a força do contrato atípico. Ou seja, se o inquilino, o locatário, sair do meu imóvel com 3 anos, ele tem que pagar os 7 restantes. E nós tivemos 2 opiniões muito favoráveis, embasadas,
que o contrato atípico tem uma força, uma segurança jurídica muito grande. Então nós fizemos o quê? Nomeamos a Câmara Arbitral Brasil-Canadá para que em qualquer conflito, não só financeiro, Arthur, entre o locatário e a locadora, afinal estamos falando de 10 anos, sim, qualquer tipo de desentendimento entre as partes seja regido por uma Câmara Arbitral, a Brasil-Canadá. Ela é um pouco mais custosa que a Justiça Comum, os fóruns de justiça, mas ela tem um poder de decisão e uma velocidade de decisão muito maiores que a Justiça Comum. Então, Câmara Arbitral Brasil-Canadá em todos os nossos contratos de locação. Isso é muita segurança, né? Se você não sabe o que é uma arbitragem, para determinadas questões patrimoniais e disponíveis, ao invés de ir até a Justiça, eu e você, se a gente tem um problema patrimonial para resolver, ao invés de ir até a Justiça, a gente nomeia um árbitro, uma pessoa que a gente entende ser especialista daquilo, um juiz arbitral. E como nós nomeamos de comum acordo, nem cabe recurso da decisão dele. Então, é tudo muito rápido, é decidido por alguém que entende daquele assunto e não cabe recurso. Então, por mais que o custo processual pareça ser mais caro, a velocidade de decisão compensa qualquer... Se você colocar na TIR de um projeto de 10 anos, você compensa muito ter uma decisão mais rápida, ter o seu imóvel ou com o pagamento em dia ou ele livre para uma realocação. Um ponto muito importante também, Arthur, para cada imóvel que nós compramos, nós chamamos uma garantia. Tá? Todos os nossos contratos de locação têm uma garantia. E essa garantia funciona em 3 segmentos. Ou uma alienação fiduciária de um outro imóvel em benefício do fundo, uma carta-fiança de um banco de primeira linha ou um seguro locatício, um seguro de aluguel. Então, nenhum imóvel nosso hoje está exposto, eu estou no risco Ambev. Não teria nem como eu chamar uma garantia no risco Ambev. Nós temos um imóvel em Navegantes, um centro de distribuição da Ambev, a 4 quilômetros do porto de Navegantes, que eu estou no risco corporativo Ambev. Mas todos os outros meus imóveis, ou uma carta de fiança de um banco de primeira linha, uma alienação fiduciária de um outro imóvel que cubra no mínimo 150% dos meus aluguéis, ou um seguro locatício de no mínimo 12 meses de antecipação desses recebíveis. E aí eles vão tendo que ser renovados? Obrigatoriamente, toda a carta de fiança e todo o seguro locatício, ao longo de 10 anos terão que ser renovados. Caso o locatário não renove uma obrigação que está no contrato de locação, como esta, o fundo tem o direito de executar o contrato inteiro. O fundo tem o direito de executar mais 9 anos de recebimento porque ele descumpriu uma cláusula contratual do contrato de locação. Um covenant em contrato de locação. Exatamente. Então, nós sempre chamamos uma garantia. Seguro locatício tem funcionado muito bem. Nós temos a MD Papéis, que é uma fábrica de papéis aqui em Caieiras, que, para você ter ideia, nós temos uma pólice válida por 36 meses de cobertura, com mais 18 de média móvel à frente. Então, eu estou dizendo, Arthur, que eu tenho uma cobertura ali de 54 meses. Ou seja, ela é um cap de 12, eu zero o meu payback muito antes de qualquer problema. Eu tenho 36 meses valendo e sempre com 18 à frente de cobertura. Então, a gente estruturou muito bem no contrato atípico e nas garantias de maneira a preservar sempre a geração da renda, preservar sempre a distribuição do rendimento para o investidor. Ou seja, para ficar bem claro para quem está assistindo e para quem investe ou pretende investir, um risco de crédito sempre vai existir e em qualquer fundo imobiliário. Sempre. E a GGR, eu diria até inovou em algumas medidas que não se vê nos outros fundos para reduzir ao máximo esse risco. Não é que ele foi zerado, nunca vai ser zerado, mas ele está muito bem gerido, né, o risco, para ficar o menor possível. Né? Exatamente, Arthur. Fundo imobiliário, você sabe bem, é sempre muito importante falar para o investidor, sempre vamos ter um risco de crédito daquela empresa sair do teu investimento, do teu centro de distribuição, você ter que executar o contrato atípico para receber todo aquele fluxo. O que nos blinda, Arthur, é quando nós levamos para um cenário de estresse o seguro locatício, a carta de fiança, eu tenho um recebimento antecipado num caso de um default, que me permite que eu realoque aquele imóvel a preços abaixo do mercado, porque eu antecipei um fluxo, sem comprometer a TIR, sem comprometer
o rendimento do investidor. Então, por exemplo, em Guarulhos, uma locação de R$24, R$25, uma empresa que eu tenha lá, e ela não honre aquela locação, eu recebo do seguro um determinado período de cobertura e consigo realocar o meu ativo no mercado a preços 30%, 40% mais baixo de locação para evitar a perda de rendimento para o meu investidor. Então nós temos essa conta, nós temos um cenário de estresse e a gente, determinadas empresas, de acordo com o balanço, a gente pede, olha, eu quero uma pólice de 12 meses cobrindo 18, eu quero uma pólice de 18 meses cobrindo 36 coberturas. Então a gente tem esse break-even, esse ponto de equilíbrio aonde que seria necessário a cobertura para eu realocar aquele imóvel no mercado, isso em caso de estresse. Te digo que acho que nesse cenário de economia mais positivo, que nós estamos começando a ver uma taxa de juros mais equilibrada a médio e longo prazo, eu acho que a gente está bem tranquilo aí para prosseguir aí ao longo desses 10 anos, conseguindo distribuir a renda que nós nos propusemos aos nossos cotistas. Muito bom, tomara. Com certeza. Que nenhum dos ferramentas de segurança precisem ser acionadas, né? Bom, atualmente o fundo tem um PL de praticamente 150 milhões. Exato. Tem plano para crescer? A gente está sempre olhando, né, o que tem acontecido com essa redução da taxa de juros e o amadurecimento dos empresários novas possibilidades de fazer operações de sales leaseback. Em centros de distribuição, em plantas industriais, a gente tem recebido muita demanda de investidores e por parte também de empresários, de empresas que estão olhando o sales leaseback como uma alternativa para investimento, para CAPEX, para pegar um ciclo de crescimento no Brasil de 2018 para frente, como uma oportunidade de se alavancar com um custo mais baixo do que o financiamento bancário, um período mais longo que um financiamento bancário, uma amortização muito mais baixa que uma prestação, uma PMT num financiamento bancário. Então eu acredito sim que a gente tenha boas oportunidades para estruturar um possível crescimento do GGR aí a curto prazo. Eu também penso isso, os empresários ainda vão perceber a vantagem dessa operação. Queria chamar a atenção, você é empresário que quer entender o que você pode fazer, vender o seu imóvel para um fundo imobiliário, procure aí a dissertação de mestrado do Mário Okazuka. Fez um belo trabalho mostrando toda a operação e as vantagens dessa operação. Então leia o trabalho do Mário Okazuka, depois procure a GGR para fazer negócio, né? O custo de capital de desimobilizar um ativo é extremamente grande. Há um custo fiscal também, ele pode abater o aluguel da despesa do balanço dele. Então, assim, seria uma cultura para se crescer muito no Brasil como alternativa de financiamento, um financiamento de longo prazo, mais barato e com benefícios fiscais. E aí, pensando em crescimento do PL do fundo, existe um número ideal, existe um tamanho... Qual seria um bom tamanho? Você gostaria de ter um fundo de R$1 bilhão? Precisa ter oportunidades para isso. Nós tivemos muito cuidado para selecionar as empresas, as oportunidades, criar mecanismos para proteger o investidor. Eu acho que para crescer consistentemente, Arthur, tem que vir boas oportunidades, empresas com bons balanços, empresas que guardem uma relação com o imóvel, que nós nos sintamos confortáveis e que aquela empresa permaneça no imóvel, as garantias. Eu acho que tem vindo, sim, operações nesse sentido, a gente tem estudado. Eu acho que com o crescimento do mercado de fundo imobiliário como uma alternativa para LCIs, LCAs, mesmo a títulos públicos, eu acho que toda a indústria pode caminhar para esse crescimento, Arthur. Então, eu vejo o GGR tendo uma capacidade hoje de operações para chegar aí sim a 250, 300 milhões de reais de patrimônio na mesma qualidade, na mesma importância de operação para os investidores, que os investidores se sintam confortáveis e estar posicionado nesse fundo. Dá para dobrar de tamanho então? Dá, eu acho que tem demanda hoje no mercado, Arthur, acho que tem bastante demanda, não só para o GGR, mas como diversos bons fundos que nós temos hoje no mercado listados, pessoas competentes, fundos que já se provaram competentes, acho que tem espaço sim para todo tipo de investidor. A pessoa física e o investidor institucional, a gente estava comentando um pouquinho antes, acho que o investidor institucional começa a olhar com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de relevância dentro do seu portfólio, a oportunidade de investir em fundos imobiliários, em fundos estruturados imobiliários. E a queda da taxa de juros ajuda a florescer um mercado de capitais como um todo, fundo imobiliário e outros fundos. Exato, né? Tem que acreditar que é a hora da indústria se desenvolver mais. Se desenvolver, ter um crescimento significativo, abocanhar uma
parcela relevante do mercado, diminuir um pouquinho essa concentração de CDI, de título público e ter alternativas com segurança, que é o nosso propósito, mas que consigam remunerar o investidor acima do que os instrumentos aí, digamos assim, conservadores conseguem remunerar esse investidor. Rogério, por mim ficava conversando mais um monte de tempo, mas eu queria aproveitar para mostrar o portfólio do fundo. Claro. Queria que você apresentasse os imóveis que vocês foram comprando ao longo desses tempos. Vamos lá. Nós fizemos 5 aquisições nessa primeira captação, Arthur, começando pela fábrica de papéis da AMD, em Caieiras, na rodovia dos Bandeirantes. É um imóvel onde a AMD Papéis, uma empresa com faturamento de 600 milhões de reais ano, produz lá 120 mil toneladas de papéis especiais, papéis ondulados, exporta, é a maior exportadora da América Latina de papéis ondulados e papéis especiais. Essa foi a nossa primeira aquisição, um contrato de 10 anos, a um cap rate por volta de 12,2, 12,3. O segundo imóvel que nós fizemos a aquisição é um centro de distribuição da Ambev, em Itajaí, ao lado, a 4 quilômetros do Porto de Navegantes, um centro de distribuição que foi construído em 2015, novo, pé direito de 12 metros, onde a Ambev distribui todo tipo de bebidas para a região litorânea do Paraná e de Santa Catarina. Então, esse centro de distribuição a gente gosta muito, tem uma capacidade de expansão de dobrar. Hoje ele tem 9 mil metros de área construída, a gente consegue dobrar esse tamanho porque o terreno permite, a legislação em Itajaí permite essa expansão. Só vamos ficar aí dependendo da Ambev no momento que ela entender que o consumo de bebidas voltou para patamares que se justifiquem essa expansão, estaremos ali presente com a Ambev para uma possível expansão. O terceiro imóvel que nós fizemos a aquisição foi o centro de distribuição da rede farmacêutica Nissei. A Nissei é uma rede farmacêutica que opera no sul do país, com quase 300 lojas. É a 7ª rede farmacêutica, segundo a Abrafarma, faturamento de 1 bilhão e 100. Eles construíram em 2016 esse centro de distribuição. É um centro de distribuição como de medicamentos, muito automatizado, por código de barras. Medicamentos requerem um cuidado muito grande. É um centro de distribuição de 15 mil metros quadrados. Nós fizemos com a Nissei um contrato de 10 anos, renováveis por mais 10 anos lá em Curitiba. Colombo, uma cidade vizinha a Curitiba, seria como uma Santo André de São Paulo, um polo industrial nessa cidade de Colombo. Ela está num tipo um rodoanel ali que entorna Curitiba, um CD muito legal, muito novo, contrato de 10 mais 10. Como eu falei, nós temos um cap rate de 12% aqui de remuneração nessa operação. Temos um seguro locatício com cobertura de 18 meses em favor do fundo. Todos os nossos imóveis, Arthur, vale frisar, nós obrigamos que as empresas tenham o seguro patrimonial em nome do fundo como beneficiário e todas as apólices de seguro de locação ou de carta de fiança são como beneficiário o GGR Renda. Então, o fundo é sempre o beneficiário em qualquer tipo, seja num problema patrimonial do imóvel ou num problema, como nós falamos, das garantias. Então, esse foi o terceiro imóvel que nós fizemos aquisição. Todos eles foram concluídos ao longo de junho, por isso acredito que houve aquela confusão no valor contábil da cota. E inovando novamente, Arthur, nós somos o primeiro fundo de investimento imobiliário que fez uma operação de sale-leaseback com moinho, com silo e armazém de grãos. Nós fizemos essa operação com a Moinho Iguaçu, uma trading de grãos em Cascavel, no Paraná. Ela produz grãos, estoca, transporta pela ferrovia e exporta por Paranaguá. Então foi o primeiro fundo que fez esse tipo de operação. Foram 2 operações, um silo de soja e um armazém de grãos, milho, trigo. E nós fizemos essa operação, uma operação de sale-leaseback por 10 anos, com uma opção de recompra e opção de venda. Então aqui neste modelo e na AMD Papéis, o fundo tem o evento de liquidez no 10º ano. A empresa pode recomprar e o fundo pode vender. Por quê? Porque são
operações estratégicas para essas empresas, muito específicas. E nós tivemos uma surpresa muito grande quando contratamos consultoria para entender o mercado de estocagem de grãos no Brasil. Hoje, o mercado de grãos no Brasil sofre uma defasagem de estocagem de grãos, uma defasagem de 30% em relação à produção agrícola no Brasil. Então, hoje, o Brasil só é capaz de estocar 70% de grãos no Brasil, enquanto outros países que são celeiros agrícolas tem 1,2 a 1,3 vezes a capacidade de estocagem. Então nós descobrimos que silo no Brasil é um mercado altamente lucrativo, o aluguel é mais caro do que centros de distribuição e o preço do metro construído também é bem mais caro que a construção de um galpão, de um centro de distribuição tradicional em qualquer lugar do Brasil, porque não há. Você tem uma demanda muito forte para construção, para crescimento de silos, inclusive o BNDES abre regularmente linhas de financiamento que não são suficientes para que o crescimento da construção de silos e armazéns de estocagem acompanhe o crescimento de grãos. Então é uma operação muito legal, acho que tem um mercado muito grande para se fazer de sales leaseback no agronegócio. Ele é deficitário, mas ele existe. Ele existe, é muito demandado. Exemplo, se eu precisar de manutenção, não sei como funciona manutenção de um ativo desse, mas deve ter tecnologia e gente preparada para dar manutenção o tempo todo. Muito. Isso. Inclusive, a operação da Moinho Iguaçu, ele se capitalizou para construir novos silos e novos armazéns para conseguir dar conta da produção dele de grãos. Além de eles locarem para terceiros, hoje acredito que não devam ter lá locando, porque devem estar tomando toda a sua capacidade com a própria produção, mas para construir novas unidades de armazenagem de grãos, trigo, milho, soja. Então, uma operação muito legal, tem um cap rate de 12,5 e com uma opção de compra e uma opção de venda para o fundo no 10º ano. Esses foram os 5 primeiros ativos que nós captamos, né, até fechamos no dia 28 de abril a captação e concluímos a aquisição desses 5 imóveis. Então, como eu falei para você, Arthur, desses imóveis, esses silos e a fábrica de papel de Moinho Iguaçu, há uma compra e uma venda acertada, ou seja, é um projeto financeiro no qual tem um retorno para o investidor em torno de IPCA mais 10, 10,5%, ao investidor garantido, e na operação da Nissei, que é um centro de distribuição, e da Ambev, que também é um centro de distribuição, o fundo está no risco imobiliário de valorização ou não desses ativos. Então é um fundo um pouquinho, digamos assim, híbrido. Ele tem um componente de risco imobiliário e ele tem um componente de taxa de retorno, de operação financeira, com um retorno muito representativo para o investidor. Eu considero IPCA mais 10,5, 10, líquido para o investidor, com as suas devidas garantias, as suas cartas de fiança, os seus seguros locatícios, garantindo esse retorno que eu estou falando de IPCA mais 11, 10,5 para o investidor. Isso chamou muito a atenção, viu, de quem acompanha o mercado de fundos imobiliários. Veio a oferta e tal, mais um fundo que vai comprar imóveis e tal. E eu, como falo dos fatos relevantes aqui, falei de todas as aquisições dos imóveis do GGR. E aí uma opção de compra, uma opção de venda, isso é novidade e tal. E ainda não sabia da questão da arbitragem que depois você me falou. Da Câmara Arbitral. Então, eu acho assim, muito interessante, muito bom de ver essa disposição que vocês estão tendo de buscar negócios num mercado, num momento difícil de mercado. Exato. Então, o que eu preciso? Se não é óbvio como a Ambev, eu preciso me resguardar. Exatamente. Preciso fazer gestão de risco. Exatamente. Isso é profissionalismo. Não significa que o risco foi zerado, porque isso não existe, não. Mas tem gente fazendo gestão de risco. Nesse aspecto, eu admiro o trabalho que vocês têm feito. Demoramos bastante até vir com o lançamento. Foi o primeiro fundo de logística que fez uma captação depois de quase 3 anos e meio. O mercado estava muito fechado, né, Arthur? Nós tivemos um trabalho árduo de convencer os investidores, de mostrar a gestão de risco que você bem mencionou, e acho que estamos colhendo sucesso, e para nós é muito gratificante. A gente deixa tudo muito transparente, a gente coloca os laudos de avaliação no site, os contratos estão à disposição para qualquer investidor que quiser consultar os contratos de compra e venda, os contratos
de locação, isso está aberto para qualquer tipo de investidor. O fundo pode fazer uma gestão ativa, tá? Digamos amanhã que um ativo meu da Nissei tem uma valorização de 30%, 40%, porque as taxas, os cap rates fecharam, eu posso vender esse ativo, eu não preciso necessariamente e obrigatoriamente ficar com um ativo 10 anos, Arthur. A gente pode fazer uma gestão ativa de valorização dos imóveis. Eu posso vender um imóvel e comprar um outro com uma taxa mais interessante, então a gente tem essa capacidade também de estar fazendo gestão ativa dos imóveis, uma gestão de risco para poder entregar exatamente o que nós, durante o longo roadshow que fizemos, nos comprometemos a entregar. Então, para nós é muito gratificante, a gente está muito satisfeito e tentamos aí, e esperamos aí, Arthur, com as empresas que estão vindo, com as oportunidades, estruturar alguma coisa para que o investidor possa ter a oportunidade de fazer novas aplicações no GGR, com a mesma qualidade, o mesmo critério e o mesmo critério de risco e de rentabilidade. Essa é a nossa expectativa lá. Vamos torcer para que a economia ajude, que a gente consiga enxergar um 2018 mais positivo e que para a indústria imobiliária volte a se fomentar, volte a crescer, volte a ser um player competitivo em termos de originação de recursos, de captação no mercado. Muito bom, muito obrigado. Desse material todo que você trouxe, mais alguma coisa que você queira destacar? Não, acho que eu tentei abranger tudo, né? Sempre quando a gente está conversando, pode ser que passe alguma coisa, Sim. Mas quem quiser consultar o site da GGR, www.grupogr.com, todas as informações estão lá. Eu estou à disposição para todos os investidores que queiram ligar, eu faço questão de esclarecer dúvidas, responder e-mails. Então, para nós, portas abertas, a gente já convidou investidores para ter reuniões na GGR, para consultar os contratos, para tirar qualquer tipo de dúvida, para explicar os instrumentos de compra e venda, explicar o retorno daquele projeto. Estamos abertos para qualquer tipo de informação adicional, apresentação. Nós temos sempre todo mês soltado o relatório gerencial com todos os detalhes do fundo, rentabilidade, fluxo de pagamentos, fluxo de despesa e será sempre um prazer atender a qualquer tipo de investidor. Todo mundo ganha com transparência. Sempre. Muito obrigado, Obrigado, Rogério. Arthur, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui nesse espaço, dividindo com você um espaço tão relevante, com pessoas tão consagradas no mercado imobiliário que já passaram por aqui. Espero que logo, logo você volte para mostrar mais 5 ou 6 ativos que foram comprados aí, viu? Tomara, vamos trabalhar nesse sentido. Portas abertas. Muito obrigado. Para você também, muito obrigado. Quero registrar aqui que a gente teve uma ilustre visita. Está aqui hoje um programa com plateia do nosso amigo Leandro Manuel, o rei dos grupos de WhatsApp. Se você tem um grupo de WhatsApp, de fundo imobiliário no WhatsApp, foi ele que criou, pode ter certeza. E também faz um trabalho bacana no YouTube, tem um canal chamado Viva de Renda. Dá uma olhada nos vídeos dele, ele visita os imóveis, vale a pena conferir. Muito bom, obrigado, viu, Leandro, e apareça mais vezes aí. Para você, um ótimo final de semana, um grande abraço, até sexta que vem.